paz do Senhor Jesus, meus amados, mais uma aula hoje, né? Nós estamos na 11ª aula. Deixa eu me apresentar, tá? Meu nome é Ivair, eu falo de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Sou pastor da Igreja do Nazareno. Quando eu estou gravando essa aula, eu estou derretendo. Então, tá vendo esse lencinho aqui? De vez em quando eu vou precisar disso daqui, tá? Aqui a minha cidade é muito quente. Por que eu estou falando isso, tá? Nós somos pastores de uma igreja aqui, né? Da Igreja do Nazareno. E o que nós fizemos? Nós criamos um grupo de WhatsApp de escola bíblica. Então o que acontece? Toda semana eu mando um vídeo. Eu estou na 11ª aula sobre a carta de Paulo à igreja aos Romanos, a igreja de Roma. Então veja, nós já tratamos até o capítulo 10. Hoje eu vou ler do capítulo 11 ao capítulo 15. Por quê? Porque a gente não fica repetindo as mesmas coisas, né? Temas muito parecidos, nós tratamos, por exemplo, na 5ª aula, na 3ª aula, então você teria que assistir todas as aulas, porque às vezes você olha algo no capítulo 11 e fala assim, cara, por que esse pastor não falou sobre isso? Por que eu não falei sobre isso? Porque exatamente o capítulo 11, no capítulo 11, era coisa que eu falei no capítulo 2, no capítulo 3, então eu não vou ficar tornando repetitivo. Se você nos visita, se você está nos visitando, bem-vindo, tá? Bem-vindo mesmo. Eu queria que você entra no canal, você entrou, né? Procura lá a primeira aula, a segunda aula, você vai aprender um pouco sobre o livro de Romanos. E aos irmãos da igreja, eu quero anunciar que essa será a última aula do livro de Romanos. Então nós estamos finalizando o mês, o último sábado, a última sexta sábado, que nós sempre mandamos a aula ou na sexta-noite ou no sábado de manhã. Já entramos em dezembro, nós vamos entrar de férias. Quando voltarmos das férias, eu quero fazer uma escola bíblica que eu tenho ardido no meu coração. Eu quero falar sobre as bem-aventuranças, ou melhor, sobre o Sermão do Monte. Quero fazer pelo menos umas 6, 7 aulas, aquele que foi realmente uma pregação de Jesus, né? A pregação do Senhor. Então, quero dizer a você que nós estamos vivendo a última aula. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 11, 12, 13, 14 e 15. Talvez a aula fique um pouquinho maior, talvez fique. Então você vai assistir um pedaço, depois assiste um pouco mais, mas é importante, não desista. Assista até o final porque você vai aprender bastante coisa hoje, amém? Posso orar? Vamos orar? Você ora comigo? Senhor, eu quero te louvar, agradecer ao Senhor. Tantas são as nossas preocupações, muitas vezes passa tantos problemas nas nossas vidas, né? Eu mesmo agora, nesse momento, vivo situações que me preocupam, mas eu já entreguei aos teus cuidados. Quero entregar essa aula aos teus cuidados. Os irmãos que assistirão essa aula, eu quero te pedir, Senhor, motive as pessoas a fazer a coisa certa, a aprender da tua palavra. A tua palavra é muito clara, o teu povo muitas vezes sofre, padece, porque lhes falta conhecimento, e conhecimento só o Senhor pode dar. Senhor, eu quero abençoar esse que me ouve, essa irmã que me ouve, em nome de Jesus, que a paz do Senhor reine na casa, na mente e nos corações de cada um, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, né? Deixa eu te falar, vamos lá? Sempre no começo da aula, lembra que tem um quebra-gelo, alguma coisinha que eu trago antes de chegar nos assuntos? E esta noite, noite porque eu estou gravando à noite, eu não sei que horas está assistindo aí, né? Para mim aqui é noite, noite quente. Nesta aula eu queria trazer um tema pastoral que preocupa a maioria dos pastores. O tema é o perigo que o protestantismo está enfrentando. O que seria protestantismo? Protestante é a reforma de Lutero, quer dizer, somos nós, crentes, evangélicos, que o nome você quiser dar, tá? Quais os perigos que nós estamos atravessando nesse século XXI, tá? Quais perigos? Que talvez você, como aluno ou aluna, nem perceba, nem se porque talvez não é do teu universo, talvez você olhe e vá na igreja, tal, mas não é uma coisa que você fique muito ligado.
Eu vou colocar aqui 5 problemas que a igreja cristã brasileira, porque da brasileira eu conheço um pouco, e eu vejo que em outros países está pior ainda. Não é que aqui está pior, não. Tem outros lugares que é pior mesmo. Então são 5 problemas, não tem nada a ver com a carta de Romanos, tá? É um quebra-gelo, é algo que para você meditar, algo para você pensar, é algo pastoral, tá? Vamos lá. Primeiro, é uma geração de crentes nominais. O que é isso? Você lembra que no passado a pessoa perguntava, você é católico? Ele já falava, eu sou, mas não sou praticante. Sou católico, não praticante. Então você ia perguntar para a pessoa se ela era católica, ela ia, mas não ia na missa, ela não ia na igreja, talvez no casamento ela fosse, mas ela se denominava católica. Hoje, com o aumento da quantidade de pessoas que se dizem evangélicas, ou crentes, ou protestantes, a maioria que se diz evangélica, começou a aparecer um grupo de evangélicos não praticantes, ou seja, não é espírita, não é católico, não é muçulmano, é evangélico, se denomina como evangélico, só que também já afirma, eu não sou praticante, eu não pratico, eu não sou católico, eu sou crente, eu sou evangélico, não praticante. E no caso, isso torna a pessoa rasa, porque não foi para mudar de religião que Jesus morreu naquela cruz, salvou você, chamou você para a salvação. O dia que eu deixo de ter sabor, se eu sou sal e eu deixar de ter sabor, a palavra é muito clara, se eu sou sal e não tenho sabor, eu posso ser lançado fora, porque não sirvo para mais nada. Então, a primeira preocupação, pessoas que se dizem evangélicas, mas também afirmam que não praticam. Eu vou na igreja uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, quem sabe, enfim, mas não é aquela coisa de que vai toda semana, que adora o Senhor, que busca o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a teologia da prosperidade. Irmão do céu, essa situação é terrível. Por quê? Existe uma geração de evangélicos que a meta dessa pessoa é prosperar. É realmente demonstrar o quanto Deus é poderoso, e de fato é. E ele mostra com a sua vida, com os ganhos que ele tem. Ele mostra essa prosperidade. Dentro da teologia, nós chamamos isso de teologia da prosperidade. Essa prosperidade, apesar de bíblica, ela não deve ser o ponto central das nossas ações. A palavra é muito clara, 1 Coríntios capítulo 15, que se a minha preocupação for das coisas terrenas, 1 Coríntios 15, se não me engano, 19 versos, eu sou mais infeliz de todos os homens. E Jesus chega a dizer que se adianta ganhar tudo, ganhar o mundo todo, se você perder a sua alma. Então olha como o Satanás é sagaz. Eu vejo testemunho que o cara não chega e fala, olha, eu bebi e parei de beber, eu era um adúltero e eu parei de adulterar, eu matei, eu era bandido e agora não, eu sou um homem de Deus, eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Hoje o que se vê fala assim, eu não tinha, eu devia muito, agora eu tenho bastante, e Deus me deu casa, deu apartamento, deu carro. Bom, eu acredito que Deus realmente faça isso. E isso não é problema. O problema é quando isso é a parte central da tua teologia, tá? Segundo problema, teologia da prosperidade. Terceiro, vamos lá, o segundo agora é o terceiro. É a geração analfabeta de Bíblia. Então assim, eu sei de histórias, conta-me pessoas, eu tenho 20 anos que eu tenho contato com o Evangelho. Então quer dizer que eu já me converti no começo do século, desse milênio, comecinho dos anos 2000. E conta-se a história que no passado pessoas aprenderam a ler lendo Bíblia. Pessoas que eram analfabetas mesmo, e elas começaram de tanto querer ler a Bíblia, de tanto querer ver os versículos, ela acabou aprendendo a ler. Ela ia para o Mobral, ela pedia para o filho ajudar, Deus iluminando, e a pessoa acabava aprendendo a ler. Com alguma dificuldade, mas aprendia a ler.
Agora, o problema não é gente que não sabe ler, é gente que lê, sabe ler, mas não lê a Bíblia. Passa semanas sem abrir, sem olhar, sem, olha, eu vou analisar o capítulo, eu vou ler o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, eu vou ler o Evangelho de Marcos, eu vou ler, enfim, eu vou ler o Apocalipse, eu vou ler Gênesis. Não, ela sabe ler, não é analfabeta estrutural, é analfabeta de Bíblia. Você chega para a pessoa e ela sabe só meia dúzia de versículos. Uma vez, eu estava conversando com uma irmã, e a irmã falou, não, eu sou crente, pastor, sou cristã sim, e eu quero fazer esse desafio. Eu falei, eu vou desafiar você. Me fale 10 versículos. 10. Não precisa dizer o endereço, não precisa dizer capítulo fulano tal, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Não precisa. Me fale 10. Ela rapidamente falou, o Senhor é meu pastor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí não tinha mais nada, não tinha mais nada, porque esses versículos é aquela coisa que você vê no Facebook todo dia. Não, querida, é versículo de gente que lê Bíblia. Então, um dos problemas que a gente está enfrentando hoje é o analfabetismo de Bíblia. Agora sim, o quarto, a secularização dentro da igreja. Então veja, a igreja foi chamada para impactar o mundo, ok? Nós temos que incomodar o mundo, nós temos que incomodar com os nossos costumes, nós temos que incomodar com a nossa santidade, nós temos que incomodar mesmo. Fala, pô, esses caras não bebem, esses caras, nossa, pô, cara, bota uma piadinha pesada, só uma piadinha, nossa, povo chato, não sei o quê. Não, mas hoje não. Hoje, pode acreditar, os maiores pastores, mais famosos que você vê no país, na verdade eles parecem mais treinadores de pessoas do que pastores. Treinadores de pessoas do que pastores. E eu quero lembrar uma coisa que eu aprendi essa semana que passou, tá? Eu aprendi assim que pastor não foi chamado para ser popular. Pastor não foi chamado para ficar famoso. Pastor foi chamado, crente, irmão e irmã, foi chamado para ser fiel. É esse o meu chamado, é esse o teu chamado. Então ficou uma secularização. Hoje as pessoas, não, sabe o que é, né? O mundo agora também, não tem, Deus não mudou, querido. Então essas coisas que a gente olha e percebe dentro das igrejas, infelizmente, hoje a gente está percebendo isso. E agora eu quero terminar para a gente poder enfim para a aula, né? Eu acho que é um pouquinho maior, você viu? Então é compridinho, né? Mas acho que essas coisas aqui você precisava ouvir, viu? Você que faz parte. Eu costumo dizer que você que está me ouvindo é a nata da igreja. Você é a diferença da igreja, acredite. Você quer saber quem que é a igreja que você tem? É aqueles irmãos que assistem a escola bíblica ou vão para a escola bíblica e os irmãos do culto de oração. Chama o crente para orar, os crentes vão mesmo, mas aqueles que orar não. Então, culto de oração e escola bíblica é um bom nivelador de nível. Ainda bem que você está vendo, né? Então você está entre os top. Vamos lá. Vamos lá, último ponto. A independência dos membros que hoje escolhe os vídeos da internet. Vamos dar um exemplo. É o seguinte. Como hoje, se você digitar YouTube ou Facebook, principalmente o YouTube, se você quiser, digita assim, pregação para gente que está cansada. Vai aparecer um monte de pregação. Pregação para levantar o moral. Vai aparecer pregação para levantar o moral. Digita lá, pregação para sentar lendo na membro. Aí não sei se vai ver tanto. A pessoa hoje, o que eu percebo que está acontecendo, que as pessoas elas entram na internet e acabam procurando, gente, está suando aqui, mas estamos juntos, nós somos companheiros, eu não vou deixar de gravar essa aula porque está calor não, tá? Tá bem calor, eu não tenho outro ambiente para gravar, vai ter que ser esse mesmo, eu preciso contar com você. Nós estamos juntos, nós dois, eu e você, professor e aluno, estamos juntos nessa mesma empreitada, tá? O que eu percebo é que membros, eles vão para a internet e buscam o que quer ver. Isso é muito perigoso, muito, muito perigoso.
Até porque você não sabe o que o membro está vendo. Então, vamos supor, eu sou pastor de igreja, eu sou professor só de escola bíblica, eu sou pastor. O que os membros da igreja onde eu sou pastor veem? Hoje eles têm a possibilidade de ver de tudo. E se eles tiverem o mesmo senso de crítica que eu tenho, nem tudo dá para ver. E é por isso que esse é um dos problemas que a igreja, o protestantismo está enfrentando. Amém? Vamos para a aula? Beleza? Vamos lá, vamos para a aula. Então nós vamos estudar agora, ó. Nós ficamos aí 20 minutinhos, né? 15 minutinhos. Só fazendo esse quebra-gelo aí, mas eu acho que esse aqui você e eu precisava, não dá para ficar falando isso no evangelismo, dá para falar numa aula de escola bíblica, porque você é diferente, né? Você faz a diferença. Então nós vamos analisar o capítulo 11 ao capítulo 15. Lembra que eu disse que muitos assuntos eu já tratei, então eu não vou abordar agora, não vou trazer agora, porque exatamente eu já tratei isso. Beleza? Vamos lá? Romanos capítulo 11, verso 1. Olha o que diz. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Queridos, aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele vai fazer uma série de confabulações. E ele vai deixar claro, e fica bem claro para você, que primeiro, quem rejeitou quem? Quem rejeitou foi o judeu que rejeitou a salvação. Agora, Deus não rejeitou perpetuamente o judeu. Você vai ler esse capítulo aqui e você vai perceber que há promessas de Deus também para o judeu. Em algum momento, uma geração de judeus será salva. Por quê? Porque cairão as escamas que há nos olhos dele. Que basicamente hoje o que falta? Crer no Messias, crer naquele que já veio, crer na redenção do homem, crer na justificação, na regeneração, na santificação, enfim. Se ele não crê nisso, então fica impedido. Mas Paulo está dizendo assim, teria Deus rejeitado? Não, Deus não rejeitou. Aliás, eu vou dizer até mais, presta atenção, olha. Nesse capítulo 11, Deus, o Espírito Santo usa a vida do apóstolo Paulo para nos alertar de algo que eu também já sabia, mas sabe quando você começa a ler com perspectiva de analisar melhor? Eu falei, cara, que top isso! A rejeição que o judeu fez da graça e da salvação foi o motivo para que o evangelho chegasse a mim, chegasse a você. Eles rejeitaram, eu não. Você não. Eles que tinham a primazia, veio deles o oráculo, a palavra, e a palavra fala isso inclusive, eles não quiseram. Mas nós, que a princípio, a palavra chega a dizer que era a oliveira brava, quer dizer, aquilo que não presta, um dia ouve a palavra da graça e da salvação, e ele decide então buscar essa graça e buscar a salvação. Olha que top! Então aqui, fica claro, capítulo 11, verso 1, é um abre-alas que Paulo fala para a situação em que Deus não rejeitou e não rejeitará perpetuamente o judeu. De fato, o contrário nesse caso é verdadeiro, porque foi o judeu que não aceitou mais essa situação de Jesus ter vindo, enfim. Esse é um primeiro ponto. Amém? Vamos lá? Vamos para o segundo? Vamos lá, se derreta. Mas não tem nada não, estamos na aula, belezeira. Romanos capítulo 11, agora eu já vou ler. Esse daqui, nossa, isso aqui também, ó. Anota aí que esse vai precisar anotar, hein? Romanos capítulo 11, verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus me deu um dom? Deu. Ele pode voltar atrás nos dons que ele deu? Não pode. Segundo a palavra. Então vamos imaginar que eu tenho o dom de libertação. Isso é um dom. E vamos imaginar que a pessoa que tem esse dom se desvie. Tem uma vida dupla, uma vida dúbia, uma vida
que não condiz com o Evangelho, essa pessoa vai continuar expulsando demônios, acredite. Porque é um dom. É um dom e se expulsa pelo nome de Jesus. Agora preste atenção. Essa pessoa foi alertada pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo, que quando ele chegar diante do Senhor, ele vai dizer: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios, eu curei pessoas. Eu falei: eu sei, mas eu não te conheço. Por que não conhece? Deus deu um dom para ele, deu para cada um de nós. Agora, esses dons ele não vai tirar. Agora, a salvação é algo pessoal. E tem pessoas que confundem muito. Por que eu quis trazer esse verso? Eu falo: não, esse cara é de Deus. Tudo bem, ele tem um amante aí, não dá nada não, mas eu vejo, ele expulsa demônios, eu vejo pessoas são curadas e demônios são expulsos pelo poder que há no nome de Jesus e pelo dom que há na vida daquela pessoa. Agora, declarar que aquela pessoa é uma pessoa de Deus por causa dos dons, eu vou descobrir se ela é pessoa de Deus ou não, é pelos frutos. Jamais, nunca será pelos dons, ok? Então aprendemos aqui, ó, os dons são irrevogáveis, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pegou aí? Anotou? Então amanhã, a hora que você estiver perguntando: por que será que aquela pessoa faz coisa tão errada e parece que dá tudo certo para ela? Por que ela consegue tanto poder de Deus? Porque Deus deu esse poder. Quem dá os dons são Deus, é Deus, os dons vêm de Deus. Agora eu te pergunto, é os dons que definem salvação? Não. Na verdade, esses dons foram dados e não vão ser tirados. Só que um dia vai ser cobrado. O que você fez com isso? O que foi feito na tua vida? Cada um de nós temos que ter consciência dessa situação. Vamos lá. Romanos, capítulo 11, verso de número 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que nós aprendemos nesses versos aqui? Eu já tratei esse assunto, já falei dele nas aulas, mas eu quis trazer de forma proposital isso, porque Romanos deixa muito claro isso. Queridos, se eu decidir ir para tal cidade montar um negócio lá, vai dar certo? Só se Deus quiser. Aliás, eu só vou conseguir ir se Deus permitir. É dele, é para ele. Tudo na vida de um filho e de uma filha de Deus. Enfie isso na sua cabeça. A coisa mais terrível que pode haver na vida de um homem ou de uma mulher é ela se pegar lutando contra Deus. Imagine alguém lutando porque se eu estou lutando contra o inimigo, o nome de Jesus vai resolver essa situação. Estou derretendo, né? Não tem nada não, vamos lá. O nome de Jesus, salvação, beleza. O nome de Jesus vai expulsar o demônio. Se eu estou lutando contra uma pessoa que está me perseguindo, isso, aquilo, outro, também tem solução. Eu vou orar a Deus e Ele será aquele que me guarda, aquele que me protege. Será esse. Agora, e se eu estou lutando contra Deus? Porque por meio dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Pegou? Então aqui eu estou falando da soberania de Deus, do poder de Deus. Quem de fato manda, quem de fato controla, quem de fato tem tudo isso nas mãos. Vamos lá? Então, capítulo 11, eu quis trazer só esses 3 versos. Lembre-se que eu já tratei os outros assuntos. Eu acreditei que esses aqui são o que me chamou a atenção e o que merecia. É importante, muito importante, que você tenha consciência disso, tá? Eu não fiz uma análise do capítulo 11, eu estou fazendo uma análise do livro. Então, algumas coisas que ali já foram abordadas, eu não abordei. Capítulo 12. Essa também é bem top, bem top. Isso aqui eu aprendi logo no começo da minha conversão. Capítulo 12, verso 2. 12, 2. Olha o que está dizendo, tá? E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá, vamos de novo? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, aonde começa tudo? Aonde a coisa realmente é problemática? Aqui, dentro da tua mente. Tem um livro da Joyce Meyer que diz Campo de Batalha da Mente. Vamos dar um exemplo. A pessoa é casada, bem casada, aparentemente bem casada. Você jamais vai ver uma pessoa dessa forma trair o seu cônjuge de uma hora para outra. Estava andando na rua, de repente viu uma outra pessoa, se simpatizou e adulterou. Não. Para que essa situação aconteça, uma evolução dentro da mente, um campo de batalha foi travado lá dentro. É isso que eu quero explicar para você. Aqui dentro é onde o inimigo ataca. A partir do momento que eu abro a minha mente, a partir do momento que eu aceito a sugestão dele, a partir do momento que eu não rejeito, e tem um ditado que eu acho muito top, que aquele que não confessa as suas tentações, um dia vai ter que confessar o seu pecado. Anotou? Anota aí que isso é bom, anota aí. Aquele que não confessa as suas tentações, um dia terá que confessar os seus pecados. Por quê? Porque as tentações, por enquanto, estão aqui dentro. Então aqui olha o que o texto fala, olha, você vai transformar a sua vida pela renovação do que está aqui dentro. E como eu resolvo isso? Se você pegar um copo como esse, vamos imaginar que eu encha ele de Coca-Cola, mas eu não estou podendo mais tomar Coca-Cola. E alguém diz para mim, olha, você quer água? Pode, mas não pode jogar Coca-Cola fora. Não pode. Então o que eu faço? Eu pego uma garrafa de água e começo a jogar no copo de coca. Vai transbordar o copo de coca, vai transbordar o copo de coca, vai transbordar. Daí 1 minuto, aquela coca que estava lá subiu, só ficou água. Por quê? Eu fui colocando coisa boa, água, e aquilo que era o volume, que não era tão legal, estava fora, fica fora. Por isso que eu estou dizendo para você, olha, que é importante você entender hoje, que o texto de Romanos 12, 2, ele nos dá esse entendimento que a coisa acontece aqui. Quando eu renovo a minha mente, quando eu deixo o Espírito Santo renovar minha mente, querido, meio caminho andado. Por quê? Porque se eu tenho uma mente de uma pessoa santa, eu serei uma pessoa santa. Se eu tenho uma mente de uma pessoa profana, eu serei uma pessoa profana. Eu posso até ter maus pensamentos. Agora, dar colinho para ele não dá. Eu posso até ter assim sensações e sentimentos que não são legais, mas dar colinho para isso não. O que normalmente eu teria que fazer? Eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu não vou aceitar isso. Por quê? Porque eu sei que o sangue de Jesus me cobriu. Eu sei que eu sou livre. Satanás não pode mais me prender. Mas se eu me deixo me sujeitar à prisão dele, aí não tem como resolver isso. Então assim, eu vou resolver isso e vou experimentar a vontade de Deus quando eu entender que é na batalha da mente que eu venço. Eu estava numa reunião de liderança, isso em 2004, lembro se 5, bem no começo, há uns 15, 16 anos atrás, 17 anos atrás. E um médico, na época médico, eu acho que hoje ele é até pastor, eu não tenho certeza, tá? E ele falou o seguinte, o que Satanás faz? Como ele era médico, ele deu um exemplo da medicina. Ele pega o teu cérebro e cauteriza, ou seja, queima. Ele enrijece o teu cérebro. Para quê? Porque a tua mente possa dizer, mas não tem nada não é bem isso, mas eu estou olhando muito para tal pessoa, mas não é não. Então entenda, tudo começou lá, na mente. Quando a mente escapa, eu perdi a batalha na mente, a carne aqui, meu irmão, esse sentimento aqui, esquece. Isso aqui você não vai vencer. Enquanto está aqui, todas as chances do mundo. Porque Deus, ele é perfeitamente poderoso para me dar poder para resistir. Mas se eu trago isso para minha carne não presta. Nem a tua, por incrível que pareça, não presta. Beleza? Vamos lá? Romanos 12,
3. Uma geração, vamos lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Queridos, preste atenção. Uma semana atrás, eu tenho uma irmã que eu sigo na igreja, não é da nossa igreja, quero deixar claro isso também. Se fosse, eu não falaria nada, né? Mas essa eu posso garantir, não é. Eu vi assim numa postagem dela: eu sou vencedora, nasci para vencer, hoje vai ser o dia mais poderoso da minha vida, tudo contribui para o meu bem, tudo. Eu falei, nossa, que top da galáxia. Eu falei, tá motivada mesmo, hein? Só que o que eu percebi na vida, queridos, e aqui o texto fala, Paulo falou assim, Ivair é o meu nome, né? Ivair, deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção, cara. Você não tem nenhum estúdio para gravar a escola bíblica, rapaz. Quem você acha que você é? Na medida da fé que ele me deu, eu tenho que caminhar. Eu não tenho um estúdio com ar-condicionado. Eu posso estar derretendo aqui, mas eu vou caminhar. É o que eu vou fazer. Não vou desistir, não. Por quê? Porque foi para isso que eu fui chamado, foi para isso que você foi chamado. Só que ele está dizendo o seguinte, olha, presta atenção, porque a tua medida de fé, às vezes, é diferente da outra, do irmãozinho B, do irmãozinho A, e é diferente, querido. E aí a pessoa, ela acha de si mais do que convém. E aí eu pego pregadores, que são pessoas que têm uma índole duvidosa, eu começo a dizer que o cara é poderoso mesmo, que você nasceu para vencer, e que você isso, que você aquilo, de fato. Mas tudo isso eu só vou conseguir nele, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas, não é por mim. Rapaz, se eu e você, se Deus decidir que hoje será o último dia de nossa vida, será o último dia de nossa vida. Enfia isso, eu sei disso e a gente tem que estar preparado para isso. Mas nós temos que entender essa coisa. Então eu vou ler esse texto, ó. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, essa aqui é, de fato, um texto difícil de ser tratado, mas, às vezes, irmãos, tem coisas que eu não vou dar conta. Tem pastores que são pastores de 100 mil ovelhas, 100 mil membros. E tem pastores que serão pastores de 50 ovelhas, 20 ovelhas. Tem pastores que serão pastores de escola bíblica. Tem pastores que isso, aquilo. Agora, a medida de fé de cada um, quem dá é Deus. E eu não posso pensar mais do que convém. Por que alguém poderia pensar, eu tenho 50 membros, por que aquele outro pastor tem uma igreja com 1000 membros? Não sei. Não sei. Deus não vai cobrar isso de nós. Deus não vai cobrar porque uns são tão inteligentes, outros são menos inteligentes. Deus vai cobrar que com a inteligência, na medida da inteligência que Ele deu para cada um de nós, nós possamos fazer bom uso dela. Amém? Beleza? Vamos lá. Estamos no capítulo 12. Esse também, eu falo que esse aqui é top. Agora 12:5, tá? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amado, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou fazer 55 anos, tá? Eu acho que é um dos maiores segredos que eu aprendi na vida. Que eu preciso encontrar pessoas que chorem comigo e pessoas que se alegram comigo. Não é fácil encontrar essa característica numa pessoa só. Tem pessoas que é muito boa. Quando você está mal, elas vão lá, te ajuda, tal. E tem pessoas que é muito boa também quando você está bem. Elas vão lá, participam da tua festa, tudo lá. Mas tem pessoas que quando você está mal, ela não está interessada não. E tem pessoas que quando você está bem, ela tem inveja de você. Você já percebeu isso? Não existe isso. Legal, existe. Mas esse verso não está falando para o outro, está falando para mim. Eu tenho que ter um coração que alegra com os que se alegram. E chora com os que choram. Quando está chorando, o que está chorando, eu tenho que ficar julgando o outro.
Eu tenho que ficar escutando o cachorro morto? Eu tenho que ficar dizendo os defeitos que ele tem? Não. Eu apenas tenho que chorar com os que choram e alegrar com aqueles que se alegram. Em nome de Jesus, que você faça isso na sua vida. Que você tenha condição de ser uma pessoa que tem essa simplicidade, e é um dom. O dom de dizer, cara, parabéns. Eu me lembro de um irmãozinho que ele comprou um Fusca. Então ele chegou todo feliz na igreja. Comprou um Fusca, tal, isso há também uns 15 anos atrás. E ele chegou um Fusquinha lá, tal, e o outro irmãozinho já sentou o pau. Não tinha carro nenhum, mas não, o Fusca dá muito problema. Fusca é isso, Fusca é aquilo outro. Eu falei, não é possível que ele está fazendo isso. Aí o que eu fiz? Deixei acabar tudo aquela cena, eu fui falar com o irmãozinho. Falei, irmão, você deve estar de brincadeira, pô. O irmão vem aqui todo feliz mostrando o Fusca, que é o que ele tinha, que ele podia comprar um Fusca. E você me faz uma dessa? Rapaz, ele não te convidou para falar dos defeitos do Fusca, não, mãe. Ele te convidou para você ficar feliz que ele deu conta de comprar um Fusca, era o que o dinheiro dele dava. O que você tem que fazer? Pô, irmão, vamos lá, cara. Glória a Deus, louvado seja Deus, esse é o Fusca. E vai ser o primeiro de muitos. E você fez o quê, cara? Você acabou trazendo problema, peso para o irmão, porque você fez isso. Ai, pastor, eu não percebi, não sei o que lá. Fala, vai lá e pede perdão para ele, é o mínimo que você tem que fazer, rapaz. Ah, é verdade, pastor, eu vou pedir perdão para ele. Por quê? Não sabia alegrar com a alegria do irmão. E às vezes nós não sabemos chorar com o irmão. A hora que eu vou na casa do irmão, eu falo, irmão, você precisa aprontar, também você anda fazendo coisa errada, né, irmão? Cara, Deus nos chamou para isso. Chora com os que choram, alegra com os que se alegram. Amém? Beleza? Vamos lá? Vamos continuar? Tá fácil até aqui? Agora já vai para uns 45 minutos. Tá fácil. Vamos lá. 40 minutos. Legal. Vamos lá. Romanos 12. Agora o verso 18. Agora vamos lá. Tem gente que precisa ouvir isso também. Eu acho top essas aulas, porque tem coisas que a gente aprende demais da conta. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha só. Se possível, já começa dizendo. Romanos 12, 18, tá? Se possível, não arruma encrenca para a tua vida. Se possível, não fica procurando contenda. Se possível, tenta a conciliação. Se possível, se depender de você, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Se possível, você não comece um encrenca. Por quê? Porque há pessoas que ela já chega espalhando. Vamos supor, vamos imaginar que ela comprou um liquidificador. Uma pessoa comprou um liquidificador. E o liquidificador já deu defeito. Se eu vou lá, eu já quebro isso na loja, já jogo no seu irmão do céu. Amado, busque a paz, busque ser um pacificador, busque ser um conciliador, busque ser alguém que realmente possa olhar para a cena e dizer, cara, vamos acalmar. Onde eu errei? Onde eu errei que eu vou melhorar. E se você puder melhorar nessa parte aqui, porque você também errou comigo. O interessante é que olha só como o Espírito Santo é tremendo. Ele joga para mim e para você a responsabilidade de iniciar e terminar uma briga. Eu inicio uma briga? Se possível, não. Eu termino uma briga? Se possível, sim. É você. Então há pessoas, por exemplo, que se ele fizer uma ligação por irmão, para o primo, e ele fizer uma ligação, dizer, cara, beleza, fique tranquilo, vamos seguir em paz, vamos seguir a vida. Já resolve a contenda, mas ele faz. E o que o texto está falando? Você tem o telefone? Tem. Tem o número dele? Tem. Você pode ligar? Posso. Então por que não liga? Fala Deus, fala Jesus. Por que não liga? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Faça isso, querido. E você vai ter uma vida transformada em nome de Jesus.
Capítulo 13 agora, vamos lá. Eu já falei o 12, já falei o 11, já falei o 12, agora eu vou falar o 13. Também eu acho que muita gente esses textos, você não concorda que é legal esse texto? Vamos falar a verdade, gente, sinceramente. Tem talvez aqui você nunca tivesse tido contato com ele, estava tudo lá, pronto para mim. Devo ficar brigando? Não. É hora de parar a briga, sim. Vamos lá. Romanos 13, versos 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Queridos, preste atenção. O que tem de gente maldizendo os prefeitos, maldizendo os governadores, maldizendo o presidente, maldizendo os deputados, maldizendo os senadores, vereadores, juízes, delegados, são autoridades, foram constituídas por Deus. Segundo o texto aqui, e eu prefiro acreditar no texto, uma autoridade só é constituída quando Deus permite. E às vezes ele permite até para disciplinar o povo. Porque o que o povo merece? Às vezes o povo merece problema mesmo, porque o povo é problema. E ele busca problema. Por isso que votou, por isso que instituiu aquela autoridade. Então Deus permitiu para ensinar e doutrinar o povo. E eu percebo que quantas vezes eu vejo gente sentando o pau na autoridade. Querido, eu não preciso gostar dela, mas eu preciso orar por ela. Eu não preciso concordar com o que ela faça, mas eu preciso orar por ela. Aliás, tem vezes que as pessoas que são da igreja sabem disso, eu digo, Senhor, se essa pessoa está fazendo uma coisa errada, arranque ela mesmo. Porque só o Senhor tem poder de fazer isso, porque ela está tratando mal o povo. Senhor, não deixa que isso continue acontecendo, não. Eu não entendo, às vezes o que a gente sabe não é real. Então, a dica que eu dou para todos os alunos da nossa escola bíblica, olha, vou ler o texto e veja como é perigoso o que muitos fazem. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ponto final. Condenação. Então, se eu fico falando mal de uma suposta, de uma determinada autoridade, mesmo que essa pessoa mereça, o que eu trago? Eu trago condenação. Aquela pessoa vai encontrar o que ela procura, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Mas a pessoa que critica, a pessoa que é rebelde, a pessoa que acaba falando coisas, ele acaba trazendo para si mesmo condenação e às vezes ele nem percebe porque que tem uma vida toda desregrada, uma vida toda complicada. Por quê? Me responde por quê? Porque ele não entendeu o princípio bíblico. Pelas autoridades eu oro. Se for o caso, eu até oro. Senhor, tira essa pessoa. Nós sabemos que há pessoas aí que realmente são ruins, mas tira ela. Mas enquanto ela estiver lá, a minha missão é de orar por ela, porque o Senhor dá sabedoria para ela, o Senhor pôr temor no coração dessa pessoa, o povo vai gemer menos. Você entende isso? Ah, pastor, mas eu não acho certo. O que você acha, legal. Você tem o direito de achar, mas você viu o que está escrito na Bíblia? Nós estamos aqui na escola bíblica, não precisa passar a mão na sua cabeça. Ah, eu não acho certo. Tá bom, você tem o direito de não achar certo, você só tem o dever de cumprir o que está aqui. Você tem todo o direito de não achar certo. Todo o direito. Mas como professor eu preciso dizer para você, tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida que diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Qual é mais perigoso? É o que você acha? O que você acha, você pode continuar achando, você só precisa obedecer isso, você precisa começar a orar por ele. Nossa, agora acho que eu fui tudo, né? Meio estranho, né? Mas tá bom. Precisava falar um pouco, eu precisava fazer isso, porque eu percebo pessoas falando mal de autoridade, e nós não podemos fazer isso não. Beleza? Vamos lá? Mais 5 pontinhos. Eita Jesus, nós vamos ter uma horinha de aula hoje, mas tá benção, né? Vai ser benção.
Olha o capítulo 13, agora nós estamos eu li o 1 e o 2, agora eu vou ler o 8 e o 9. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Porque o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Obviamente, o autor do livro aqui, Paulo, sobre a inspiração do Espírito, ele está falando aqui dos 10 mandamentos. Então ele está dizendo, olha, você quer resolver o problema dos 10 mandamentos? E aqui ele está falando da dívida para com o próximo. Ame o próximo e você resolverá o problema dos 10 mandamentos. Eu não preciso ter 10 mandamentos, posso ter 2 só. Amo a Deus acima de tudo e amo o próximo como a mim mesmo. Já resolvi todo o problema da minha vida. Cumpri a lei perfeita. Se eu amar a Deus acima da riqueza, acima da idolatria, acima da minha família, acima disso, eu estou no caminho certo. E se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu continuarei, eu cumprirei todos os mandamentos. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, que por mais que você faça, por mais que eu faça, eu ainda vou ficar sempre devendo para o outro. Olha que interessante. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Por quê, queridos? Amanhã ou amanheço devendo de novo. E depois da manhã, de novo outra dívida. E daqui a um ano, mais uma vez. Eu preciso sair da minha casa amando essas pessoas. Então eu não consigo pagar a conta hoje. Ó, agora eu já amei o suficiente, hein? Já amei o mês de novembro, vai ser o último mês que eu vou amar. Não vai. Dezembro você vai ter que amar de novo. E daqui 20 anos? De novo. Daqui 30 anos? De novo. E se Jesus voltar, se você não estiver amando, você fica. Olha que interessante. Não é legal, vai ser problema, né? É verdade, não? Então aqui, o que eu quero dizer para você aqui? Que essa escola bíblica, eu acho que... Nossa, o livro de Romanos é top, não é não? Você que está assistindo, não é verdade? Vamos falar a verdade, querido. Olha só, ele está dizendo, e vai, presta atenção. A dívida que você tem com o próximo é impagável. É impagável. Então eu estou vendo alguém na rua fazendo bobagem, preciso amar. Estou vendo uma pessoa muito boa, preciso amar. Por quê? Porque Deus me amou primeiro. Porque Deus te amou primeiro. Consegue pegar essa? Consegue entender isso? Se você conseguir entender isso, irmão, nossa, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Você consegue entender que por melhor que sejam as coisas que você fez hoje, agora, nesse final de semana, quando der segunda-feira você continua devendo? E como você paga? Amando. Amando o teu próximo. Vamos lá. Agora eu já vou entrar no 14. Eu tenho mais 4 versinhos, tá? Eu acho que esse daqui também, bem controverso, eu quis trazer porque eu achei muito, muito bom. 14, de 1 a 3. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Queridos, presta atenção. O que é débil na fé? É uma pessoa que tem uma fé menor que a tua. Uma compreensão da divindade, do sagrado, da missão e do evangelho menor que a tua. Há pessoas que simplesmente acham que um cumprimento de regras vai resolver o problema dele. Há pessoas que acham que um simples comportamento no seu corpo, no seu cabelo, na sua roupa vai resolver o problema dele. Eu vou ficar o resto da vida criticando esse irmão? Eu vou ficar o resto da vida dizendo para ele que é a graça, que o evangelho... Não, querido, eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso acolher ela com um jeito de dizer, cara, tudo bem, tua roupa está bem legal, eu vi que você melhorou o teu gosto para roupa. Mas por dentro ainda, cara, você fala umas coisas que não devia, irmão. Você faz comentários que não devia. Muitas vezes eu vejo você maldizendo pessoas. E as pessoas que exatamente não devíamos amar.
E eu preciso falar isso com jeito, mas o que as pessoas fazem? Elas, não, eu já cheguei a ver casos, querido, olha o absurdo, de pessoas que chegam para mim e falam o seguinte: ah, você é pastor? Eu falo, sou. E qual igreja? Ah, da igreja tal, lá do Nazareno e tal. Aí ela fala assim: qual é a doutrina da tua igreja? Eu penso assim, falo, o que eu vou falar para essa pessoa, Jesus? Qual a doutrina? Eu acho que ele deve estar perguntando para mim no que eu creio, quais são as regras, deve ser. Normalmente eu falo, filho, é duas só: ama a Deus acima de tudo e ama o próximo como a mim mesmo. Essa é a doutrina. E aí eu vou ter que resolver essa parada. Então aqui, eu devo acolher o que é dela. Eu devo acolher aquela pessoa que eu não preciso ficar discutindo com ela. Tem pessoas, inclusive, esse final de semana, uns 15 dias atrás, eu e minha esposa, tivemos num evento onde havia um grupo de religiosos, cristãos evangélicos, bem religiosos. E aí minha esposa estava discutindo, falou, nossa, como são religiosos e tal, né? Eu falei, amada, mas você percebe que essa religiosidade acaba fazendo bem para ela? Tá bom, deixa ali, cara. Talvez um dia ela vá olhar que o evangelho é muito mais profundo do que essa situação, mas até lá nós temos que amar. Amém? Vamos lá? 3 versinhos só, e eu estou terminando. Eu acho que vai dar para terminar em 1 hora. Vamos lá. Chega, caminho. Estamos juntos, hein? É a última aula mesmo? Então agora nós vamos aproveitar, porque nós vamos ter dezembro de férias. Romanos 14, verso 13. Não nos julguemos, mas uns aos outros, pelo contrário. Tomai o próximo, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Queridos, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que tem uma jovem na igreja, por exemplo, que tem assim uma beleza diferenciada, uma afeição sei lá, mais chamativa. E essa jovem acha que tem que colocar uma roupa um pouco mais apertada, sabe? Tipo, enfim, talvez uma coisa que mostre um pouco mais as suas curvas ou as suas supostas predicados. Agora, imagina essa pessoa entrando na igreja, e numa igreja onde tem vários meninos, homens. É difícil para aqueles meninos, para aqueles homens, olhar para aquela irmã e não olhar com um olhar mais diferenciado. Por quê? Porque a roupa que a irmã usou, ela foi um pouco acima daquilo que ela deveria e mostrou aquilo que talvez fosse a parte que o tempo vai comer, não vai ficar assim para sempre. Talvez a irmãzinha deveria se preocupar em mostrar o conteúdo interior, né? Mas não. E essa situação, a pessoa pensa, mas é problema da pessoa, pastor. Não, o problema é meu quando eu ponho um tropeço na vida de outra pessoa. Vou imaginar que eu sou membro de uma igreja e eu não paguei a conta de um irmão, eu estou devendo lá, e o irmão é novo. Rapaz, você já imaginou um novo na fé vendo um irmão mais velho, na fé, devedor? Falou, o quê? Eu vou virar crente para quê? Para um povo que não paga? Nessa hora eu acabo sendo tropeço para as pessoas. Entende aí, não? Vamos imaginar que uma irmãzinha chega novo na fé e ela vai conversar com a outra irmã. E a outra irmã, ela tem um descontrole, vamos pensar um descontrole de palavras. E ela começa a falar demais, falar coisas mais sei lá, maldizentes sobre outra irmã. Ela olha e fala, cara, mas será que na igreja todo mundo é assim? Quer pôr no reparo, pôr no defeito? E aí qual que é o problema aqui? Que eu acabo, de alguma maneira, ou aquela pessoa acaba, de alguma maneira, sendo um tropeço ou um escândalo para o irmão. Eu coloquei o exemplo de uma irmãzinha, coloquei o exemplo de alguém que podia estar devendo para alguém, coloquei o exemplo de alguém que talvez por seu palavreado possa denegrir a imagem do evangelho, mas basicamente para que eu e você foi chamado? Para sermos exemplo próximo. É o que o livro de Romanos está nos ensinando nesse capítulo aqui.
Vou ler de novo. Não. É isso. Não nos julguemos, mas uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu queria dar um exemplo aqui. Agora, realmente, eu não tinha notado isso. Também, bem no comecinho da minha fé. E eu tinha o hábito de evangelizar. E eu falava assim, olha, não olha para mim não, olha para Jesus. Aí um dia o pastor que me pastoreava falou assim, por que você fala isso? Eu falei, porque tem que olhar para Jesus, né, pastor? Ele falou, mas você está errado. A palavra fala em Coríntios, sede meus imitadores, o apóstolo Paulo, fala em Coríntios 11. Como eu também sou de Cristo. Aquela pessoa que está evangelizando, que eu estou evangelizando, a primeira coisa que ela vê sou eu. A transformação de vida minha, a transformação de vida sua. Ela não vai olhar ela vai olhar a mim, vai olhar a você, entende? Essa coisa. Então aqui, cabe bem isso daqui. Então eu tenho que falar olha para minha vida, cara, eu bebi, eu não estou bebendo. Eu olho para minha vida, você lembra que eu era cara da ruaça, agora não sou mais. Você lembra minha vida, eu era traficante, eu não sou mais. Enfim, olha a minha vida, eu tinha uma vida diferente, hoje eu tenho uma vida santa. Então eu tenho que ser, eu preciso tomar cuidado e eu não posso ser tropeço para o próximo, tá? Agora só o capítulo 14, versos 22 e 23, é o penúltimo. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Bom, vamos imaginar que a doutrina da igreja, suposta igreja aí, seja que tal vestimenta eu não possa usar. A doutrina da igreja, não estou nem falando de igreja, não estou nem falando que vestimento, mas vamos imaginar, só para conjecturar com você. Então, naquela igreja X, a irmã não pode usar tal vestimenta. E ela fala assim, cara, eu não entendo por que eu não posso usar essa vestimenta. Mas eu sou membro da igreja, né? E se eu não usar, o pastor não vai gostar, vai achar que isso não está certo. Ou as irmãs me vêem na rua com a vestimenta que não é dentro do padrão que a igreja fala, vai dar problema para mim, Aonde eu quero chegar aqui, meu querido, minha querida, amada de Jesus? Rapaz, a fé que você tem, tenha para ti mesmo. Se você acha que aquela roupa, que tal denominação fala que você não pode usar, e se você usa, ou se você... Porque veja só, está na minha mente. Eu não uso, mas eu adoraria usar. Eu não uso, mas eu recrimino, porque eu acho que não podia. Então, essa fé eu tenho que ter para mim. E se eu faço, vamos imaginar o seguinte, a pessoa vai viajar. Então, ela saiu da cidade e vai para outra. Na outra cidade, como não tem nenhuma irmãzinha que vai conhecer ela, vai ficar uns dias lá, ela põe a tal roupa. Porque ela está escondendo a tal roupa, não é de Deus, ela está escondendo dos membros da igreja. O que vão pensar dela? O que vão falar dela? E aí, eu acabo sendo condenado naquilo que supostamente eu aceitei. Então, eu sou condenado naquilo que eu aprovei. Eu deveria olhar para essa denominação e falar, cara, nada a ver. Nada a ver, isso não é possível. Eu não vou pecar por essa situação, não. Eu não posso, porque eu não consigo entender isso. Eu não tenho base bíblica para essa situação. E eu não posso compactuar com uma situação dessa. E aí o que tem? Se eu entendo o que eu deveria fazer, não faço, aí eu sou condenado. Por quê? Porque eu sou condenado naquilo que eu aprovei. Agora imagina uma pessoa que é livre. Fala, não, eu não posso usar uma roupa escandalosa. Eu não posso usar uma roupa que demonstre demais o meu corpo. Eu não posso usar uma roupa sedutora. Eu não posso usar uma roupa que foge do padrão da boa decência, né? Da santidade. Mas o fato de usar uma roupa não vai ser isso que vai mudar a minha vida.
Então aquela pessoa, ela já estava livre, ela não se prendeu aos costumes. Então ela usa, sem tranquila e não é condenada. Mas aquela pessoa que ficou dizendo que deveria usar, se ela começar a pensar nisso, ou ela usar, ela tá pecando, mas está pecando contra a própria consciência, contra aquilo que aprovou. Então ele diz, não se condene naquilo que você aprova. A outra irmã ou irmão que não vê nisso daí, na denominação dele não tem essa situação, ele não tem problema, porque ele não é a situação. Agora, irmãos, eu não estou falando de coisa santa, eu não estou falando de coisa de Bíblia, eu não estou falando de coisa de santidade, por favor, não misture as coisas. Eu estou falando de dogmas da igreja. Eu vejo igrejas que, poxa, enfim, eu não posso tomar ceia se eu não for dizimista. Cara, aí se eu mentir, se vamos supor, eu preciso tomar ceia, eu quero tomar ceia, mas esse mês eu não dizimei, a pessoa pensa. Não dizimei, cara. E se alguém perguntar, dizimei sim, dizimei. Imaginar que a igreja fala, só os dizimistas. Estou falando que isso é certo, estou dizendo que acontece isso em outro lugar. E essa pessoa fala, para mim tomar ceia eu vou mentir, eu vou falar que eu dizimei. Ela concordou que para tomar ceia ela devia dizimar. Ela não dizima e toma ceia. O pecado não é tomar ceia. O erro aqui é se condenar naquilo que aprovou. É aquilo que aprovou que é o problema da pessoa. Você consegue entender isso? No grupo do WhatsApp, tomara que você tenha chegado comigo até o final da aula. Se você tem dúvida com relação a isso, eu queria que você me chamasse, ou no grupo lá, coloque isso aqui, mas eu acho que ficou muito bem explicado. Estou finalizando. Último, capítulo 15, nós vamos ler o verso 2 ou 2. Diz assim, ora, deixa eu ver se é 2 ou 12, irmão. Espera aí que eu anotei errado aqui, Vasco. Eu não quero falar bobagem, não. Está a Bíblia do lado aqui, né, Feijão? Eita glória! É isso mesmo. Capítulo 15, versos 2. Olha o que diz. Ora, nós que somos fortes, eu e você, tá? Devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Querido, vou imaginar a história da irmãzinha. Vamos pegar da irmãzinha com a tal roupa lá. E se ela viesse perguntar para mim, ou para você, cara, você acha que eu devia com essa roupa? Você deveria perguntar para ela, o que Deus te fala? Você tem paz? Você tem paz no que você está fazendo? Porque o que eu preciso trazer é para o árbitro das nossas vidas. E o árbitro da nossa vida é Deus. E o árbitro é um árbitro de paz. Eu preciso ter paz. E como que eu faço isso? Eu acolho aquele que é o mais fraco. Eu não vou chegar a dizer, não acho que você tenha que usar roupa mesmo. Não, na denominação que eu vou, não usa, não isso, aquilo, outro. A fé que tem para ti mesmo. Mas eu posso chegar para o irmão ou para a irmã e falar, irmão, deixa eu te falar. O que você pensa? Porque se você não concorda com uma doutrina da tua igreja, mas continua errando, porque fica lá, você vai cometer um erro. Você está sendo reprovado. Então eu preciso agora, eu que tenho maior esclarecimento, você que tem maior esclarecimento, fala, o problema agora já não é mais nem tua roupa. O problema agora não é mais nem teu cabelo. Teu problema não é agora nem mais a tua fala. Teu problema é agora você se condena naquilo que aprovou. Para mim pode não ser pecado, mas para você é. Mas por quê? Porque você está numa denominação que é assim. Porque você compactua com uma situação que é assim. E reprova. Então, se for olhar para mim, eu estou vivendo a liberdade, não a libertinagem, a liberdade que Cristo me dá. Agora você não, você se prendeu ao costume. E agora, mesmo lá,
você quer continuar, você quer burlar aquilo que aprovou, aí você está errado. Aí não dá, aí você vai cometer um erro. Tá bem? Queridos, 1h e pouquinho de aula. Eu queria agradecer muito, pedir desculpa a você que derreti aqui na tua frente, querido do céu. Posso te falar uma coisa? Isso aqui é pouco. Uma vez eu fui fazer um casamento numa chácara, sabe? Uma chácara bem bonita até. E sabe que ele foi fazer, a noiva inventou de fazer um casamento no campo de futebol. É vida de pastor, essa eu vou te dar essa dica aí. Irmão, mas tinha tanto mosquito, mas tanto mosquito naquela chácara, que até eu terminar o casamento, infelizmente eu comi uns 3. Credo, pastor? É verdade. Sabe aqueles mosquitinhos pequenininhos? Cara, eles estavam vivendo um momento único da vida deles. Os convidados, os padrinhos, ainda eles tinham um lenço. Agora eu tinha que ficar com o microfone na mão e eu tinha que me concentrar. A maioria dos mosquitos eu desviava, mas alguns ficavam. Fazer o quê? Querido, tudo pelo bem do reino. Eu pude ser bênção na vida daquele casal, mas que aquilo foi um momento constrangedor pra caramba, porque eu ficava pensando, cara, eu acabei de engolir um mosquito, meu. Olha que trem horrível. E não dava para se falar só com esses mosquitos daqui, porque eu estava no ar livre. Então são coisas que pastores vivem, que pastor vive, né? Então eu quero pedir perdão porque estou derretendo aqui, mas eu imagino que o conteúdo da aula foi bom. Quero dizer a você que veio meio cambaleando, e eu quero levar você a dar umas olhadas nessa aula de novo, em todas as aulas. Eu tenho aqui pessoas de muito bom conhecimento, mas eu aconselho você a dar uma olhada de novo, porque pode ser que alguma coisa que eu tenha falado possa contribuir para você, tá? Mesmo você que é pastor, porque eu sei que eu tenho pastores aqui no grupo. Eu gosto de uma frase, eu não sei quem falou ela, então eu não vou me arriscar a dizer. Ele diz o seguinte: todas as pessoas que eu encontro na vida, eu tenho alguma coisa que eu posso aprender dela. Então, diante dela, eu busco saber o que eu posso aprender. Então, que eu tenha sido instrumento para te ensinar várias coisas. Quero orar pela tua vida. Quero dizer que em dezembro nós não vamos ter aula, mas se Deus permitir, for a vontade dele, em janeiro nós estaremos de volta. Que Deus guarde você, sua casa, dessa doença. Que o Senhor guarde minha vida, guarde a tua vida. Vamos orar, Senhor. Eu quero agradecer por finalizar esse projeto. Começamos há 3 meses atrás. Estamos finalizando esse projeto nesse dia, Pai. Quero abençoar a ida desse irmão, dessa irmã, para o campo da leitura, para o campo do entendimento. Quero abençoar a sua saúde física, emocional, material, financeira. Senhor, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Nossas vidas estão nas tuas mãos e a elas nós entregamos. Cuida de nós e nós cuidaremos de dar ao Senhor honra, glória e louvor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor me deu de conhecer um pouco da tua palavra e de dividir esse conhecimento, Pai, com todos os irmãos. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Sabe o que eu acho mais gostoso quando a gente dá aula? Porque é inevitável você não ter que estudar. Então, quando você vai dar aula, você tem que ler, você tem que pensar, você tem que ver, coisas que talvez você não faria. Então, agradeço a Deus, primeiramente, pela tua vida, e agradeço muito a Deus por Ele ter me escolhido para ser instrumento na tua. Fique com Deus, Deus os abençoe. Amém?